As pessoas mentem de 10 a 200 vezes por dia. Mas e se você conhecesse alguém que mentisse o tempo todo sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer coisa? Ela diz que é rica, ela diz que é herdeira, ela diz que é alemã. Na cidade de Nova York, enormes quantias de cédulas invisíveis trocam de mãos todos os dias. Torres de vidro são construídas sobre a aparência de quem parece ter, de quem parece ser e de quem é. Um castelo de cartas tão palpável que qualquer um poderia ver, exceto os ricos. Ana tem estilo, Ana tem glamour, mas o que eles não sabem é o que ela não tem. Hoje, no Gustavo Report, mentiras que vão tirar o fôlego. Enquanto eu olho nos seus olhos, enquanto eu falo com você, sinto o cheiro da riqueza e da enganação. Ana é a falsa herdeira. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report. Desde já eu quero anunciar que eu fiz uma pesquisa muito extrema para trazer essa história aqui para vocês. E eu tive acesso às duas estruturas principais que condicionam toda a base que eu vou apresentar para vocês. Principalmente porque além da Ana, que é a nossa personagem principal, nós também teremos um outro ponto de vista, o da Rachel. Então os fatos aqui eles são muito interessantes, algumas pessoas vão ficar muito chocadas com os rumos que essas circunstâncias vão se desenrolar. E esse caso ele tem muita meticulosidade, incluindo várias mensagens de texto, uma comunicação contínua de diálogo que eu vou trazer em extremos detalhes para vocês. Eu vou narrar abundantemente tudo o que aconteceu, principalmente em um dos momentos mais fortes dessa história. E eu também decidi organizar a linha cronológica para começar de um determinado ponto. E nesse processo de checagem dos fatos que eu estava fazendo, eu descobri uma outra história que tem uma micro conexão com a Ana. E a princípio, quando eu estava construindo essa narrativa introdutória, eu acabei olhando um pouco mais profundo para essa história que apareceu e eu fiquei chocado porque eu nunca tinha ouvido falar desse caso. E como há uma ligação e como também se passa no período onde eu vou poder trazer algumas explicações sociais, considerando que as minhas análises e os meus comentários finais ficarão para o desfecho dessa história, eu decidi que o melhor seria abrir esse caso contando sobre o Billy e então faríamos o trajeto até chegar na Ana. As emoções hoje serão fortíssimas, eu te recomendo profundamente a preparar uma pipoca, uma xícara de café e ficar à vontade para mergulhar na narrativa da falsa herdeira. Antes de começarmos, eu gostaria apenas de passar alguns avisos rápidos. Nós temos outras atrações aqui no Report, principalmente o psiquiatra que roubou a vida de seu paciente. É uma história fantástica e inacreditável. Ela é dividida em 7 partes, então você vai ficar perplexo com tudo que você vai ouvir. Sem contar que nós também temos a história da Pam e Tommy. Então por lá eu conto como a fita íntima do casal vazou em pleno começo da internet. Então tem muitas coisas muito interessantes. A série Na Mira de Escândalos, As Mulheres do Presidente, onde eu conto todos os escândalos que envolveram a administração do Bill Clinton, envolvendo a Linda Tripp, a Monica Lewinsky, a Paula Jones, a Jonathan Brother, a Kate Williams e a Hillary Clinton. Os episódios são fantásticos, eles têm sido exibidos semanalmente aqui no canal e você vai ficar muito surpreso com todas essas histórias e com todos os personagens recorrentes que aparecem por lá. Sem contar que nós também temos a minissérie Na Mira de Incendiários, são 6 episódios contando 5 histórias de casos americanos envolvendo incêndios, incluindo o incêndio na boate Rapland, o homem que incendiava homens bonitos. Então são muitas histórias muito fortes, muito profundas e todas com análise no final. E claro, a principal atração aqui do canal, Na Mira de Casos Criminais. A primeira temporada está incrível, são mais de 40 episódios. Nós temos agora a segunda que está sendo transmitida semanalmente também, então você pode conhecer por completo várias histórias com detalhes abundantes, principalmente do Danny Rowland, que gerou a franquia Pânico, o caso do Craig List, que é muito chocante também, e outras histórias que eu tenho certeza que te deixarão sem palavras. Eu espero que você esteja confortável e é um prazer ter todos vocês aqui comigo hoje. William McFarland, também conhecido como Billy, nasceu em 1991.
E ele foi criado na seção Short Hills de Melbourne, em Nova Jersey. E ele era filho de promotores imobiliários. E desde pequeno, Billy se mostrou um garoto prodígio. Ele começou a falar mais cedo que o normal, demonstrando uma inteligência, uma capacidade além de sua idade. E isso fez com que ele apresentasse ter muito mais a seu favor do que outros garotos comuns. E criado no subúrbio de Short Hills, o Billy se descreveu como um empreendedor serial, que começou e vendeu 3 empresas antes de se formar na exclusiva Pring School em 2010. A primeira é um serviço de hospedagem na internet, que ele afirma ter começado quando tinha 13 anos. E nesse período, ele começou a se destacar ainda mais, principalmente porque quando ele foi para Pring, ele já estava executando uma operação de servidor no exterior, alugando espaço de servidor para vários sites, a maioria dos quais eram sites adultos. Quando ele ingressou na Bunker University em 2010, o Billy havia envolvido 3 amigos em outro empreendimento, o Spling, um site de mídia social que permitia aos usuários compartilhar música e vídeos e formar círculos de amigos com base em interesses comuns. Sua grande chance veio rapidamente depois de seu primeiro ano, quando o Spling foi aceito no Dramit da Filadélfia, um importante acelerador de capital de risco que atende a startups promissoras com tudo, desde escritórios e advogados até a apresentações a investidores. Todos os anos, centenas se candidatam a apenas 10 ou 15 posições. O Billy acabou abandonando a Bucknell e se mudou para Filadélfia, onde, mesmo em um ar tão refinado, ele e o Spling se destacaram. E ele foi descrito como muitas conexões, um ótimo garoto, super legal, gregário, atraente, carismático e muito inteligente. E essa ideia poderia ter sido um sucesso. Poderia ter sido, se não fosse a estreia do Google+, cujo recurso de círculos forneceu a maioria dos serviços planejados pelo Spling. Os círculos do Google vieram em má hora, e eles recebiam esse feedback o tempo todo. Porque o Spling é diferente dos círculos do Google? Qual é a diferença do Spling e do Google+? Então, com esse revés inevitável, o negócio acabou. Como o Spling não era mais viável, o Billy acabou procurando uma outra grande ideia, e ele se mudou para um apartamento em Manhattan. E no verão de 2013 ele teve um vislumbre da maior fantasia de seus amigos, o American Express Centurion Card, conhecido como The Black Card. Um cartão de crédito forjado em titânio, anodizado, lançado para clientes ultra ricos. Ele estava jantando no La Esquina com amigos e eles estavam todos conversando sobre o quanto queriam um cartão preto. Acontece que eles perceberam que nenhum dos presentes tinha dinheiro suficiente para se qualificar. E então o Billy pensou: e se eu pudesse criar meu próprio cartão preto com seus próprios benefícios de associação e simplesmente inserir nele os dados do cartão de crédito existente? Apenas a visão de um cartão de crédito preto teria muito prestígio. Então o Billy, naquela noite, fez uma tonelada de pesquisas sobre como adicionar uma tarja magnética a um cartão de metal sem desmagnetizá-lo e arruinar os dados. Então ele encontrou um lugar na China que poderia embutir tarja magnética no metal e ele mandou fazer uma. Então o Billy, em parceria com 2 amigos, chamou seu novo cartão de Magnesius. O nome totalmente inventado soou grandioso. O Magnesius rapidamente se tornou um clube apenas para convidados, localizado em uma casa que o Billy alugou em Greenwich Village. Por uma taxa anual de $250, seus primeiros membros, muitos deles jovens amigos do Billy, conseguiram seu novo cartão preto, além de acesso o dia todo à casa da cidade e seu bar aberto. Ele contratou rappers famosos que promoveram seu cartão e uma ótima equipe de marketing fez seu nome se tornar manchetes em inúmeros sites. Ele passou a dar entrevistas até mesmo para o New York Times. Os comunicados à imprensa foram publicados um atrás do outro. Isso gerou aparições em programas de televisão e programas de negócios. Então à noite o Billy fazia festas, muitas vezes em parceria com restaurantes ou galerias de arte do bairro.
À medida que o Magnesis crescia, as festas se tornavam mais elaboradas, apresentando rappers famosos como Rick Ross e J-Rue, que inclusive se juntaram ao conselho da empresa. Ajudado por uma série de histórias que retratavam Billy como um híbrido milenar à la Steve Jobs, a Magnesis começou a atrair pequenas celebridades e investidores. Rosário Dawson deu uma festa, 1 ou 2 jogadores da NBA logo se juntaram também, e entre os primeiros investidores estaria o poderoso Albert McClendon. Logo, o fotógrafo da Café Sociedade, Patrick McMullen, emergiu como um chefe não oficial da Casa da Cidade. Depois que Billy cortejou o Patrick fazendo uma exibição de suas fotos, Billy cimentou sua amizade ao entregar a Patrick uma chave da Casa da Cidade e contratar seu filho de 26 anos, Liam, como DJ. Patrick tinha uma visão de que Billy era um cara de sucesso, que vendeu uma empresa, ganhou milhões de dólares, e esse novo gênio da tecnologia me fará ganhar milhões. Assim ele pensou. E além disso, o Patrick também gostou dele. Ele achou que talvez o Billy estivesse um pouco acima do peso, talvez desajeitado demais com as garotas, porém, ele era um garoto grande, um visionário. E como a Casa da Cidade era repleta de jovens técnicos, foi divertido para ele. Porém, o relacionamento deles naufragou quando o Billy prometeu construir um novo site para o Patrick, que aliás fez um investimento de $100 mil para que isso acontecesse. Infelizmente para Patrick, ele nunca recebeu o site ou seu dinheiro de volta. A qualidade das festas da Magnesis começou a declinar depois que o Billy trouxe um autoproclamado prodígio do marketing, um rapaz de 24 anos chamado Grant Margolin. A diferença foi dolorosamente evidente em uma festa que a Magnesis realizou com a Galore, uma revista de estilo de vida para mulheres jovens, em fevereiro de 2015. Quando eles realizaram a Galore Festa, eles tiveram um jantar de pré-festa de imprensa, e o que foi servido foi frango empanado frito e copos de plástico. O constrangimento foi absurdo e vergonhoso. Acontece que o Grant queria transformar a Magnesis em uma escala gigante, gastando pouco dinheiro. Isso mudou tudo, porque eles tentaram fazer coisas maiores e mais baratas. Os jovens originais, os jovens ricos, ficaram desiludidos e começaram a sair. E aí tudo se tornou uma bagunça. Em maio de 2015, o Billy anunciou que o clube Magnesis estava se expandindo para quartos maiores, uma cobertura de 3 andares no topo do hotel On Wigginton, no Lower West Side. Só que na verdade essa expansão foi apenas uma história para cobrir o que realmente estava acontecendo. Eles foram expulsos da Casa da Cidade e o proprietário posteriormente os processou, citando $62 mil em danos na casa. Enquanto isso, o Billy enchia os membros com dezenas de ofertas. Tudo desde passagens para Hamilton até voos para Cuba, para os Hamptons. Mas à medida que o Magnesis se expandia, os membros reclamaram que as ofertas, como ingressos para Beyoncé, nunca se materializaram e que as anuidades foram cobradas em seus cartões de crédito com meses de antecedência. Aliás, muita fraude já estava acontecendo até este ponto. Então, o principal investidor do Billy, aliás, o homem que ele idolatrava, o Albert, se vê em meio a um grande escândalo. Ele é indiciado com inúmeras acusações e no dia seguinte ele bate o carro e falece em meio a chamas. Dá para se dizer que aqui os problemas com a empresa Magnesis começaram. Mas logo depois disso, o Billy conheceu Carola Jan, uma investidora muito abastada e esposa de Bob Jain, que administrava uma empresa poderosa em Nova York. E ela então se torna uma das maiores e principais investidoras em sementes. Quando a Magnesis se mudou para Rivington, a empresa tinha cerca de 2 dúzias de funcionários trabalhando em um escritório na Madison Avenue, mas muitos dos novos funcionários eram jovens e inexperientes. E os membros começaram a reclamar. As passagens chegavam atrasadas, isso quando chegavam, e os voos fretados estavam sempre lotados ou indisponíveis. Então essa e outras vantagens não valiam a pena. A essa altura, o Billy estava realmente entediado com tudo isso. E ele começou a procurar outra coisa.
porque o que ele gostava mesmo é de luzes e do brilho. E uma vez que a Magnus não é mais tudo isso, ele perdeu o interesse. Com o fim iminente da Magnus, o Billy desenvolveu um novo projeto, um produto que poucos dos espectadores conheciam, em grande parte porque ainda não existia o aplicativo Fyro Media. Projetado por um grupo de técnicos em Oregon, o aplicativo pretendia ser uma câmara de compreensão, onde bandas e músicos poderiam ser contratados diretamente, eliminando os intermediários dos agentes de reserva. Então, se você fosse realizar uma festa e queria que tal artista participasse, você ia lá no aplicativo, faria uma oferta. Se a proposta fosse do interesse do artista, ele iria aceitar e então daria tudo certo. Literalmente um aplicativo muito engenhoso. E o Ja Rule, o rapper que passou do seu auge no início dos anos 2000, assinou como um parceiro. E é agora que o caminho para o desastre começa a acontecer. Enquanto planejavam o lançamento desse novo aplicativo, o Billy e o Ja Rule estavam a bordo de um avião particular que estava com pouco combustível e eles foram obrigados a pousar na ilha de Norman's Cay, em Exumas. E imediatamente eles se apaixonaram pela ilha. E então Billy raciocinou que uma forma muito poderosa para divulgar esse aplicativo seria realizar um festival. Um imenso festival. O Billy então alugou a ilha dos atuais proprietários e esses proprietários deram a estrita condição de que o Billy não fizesse nenhuma referência a Pablo Escobar em nenhum material de marketing, considerando que Pablo tinha sido um líder de cartel muito famoso e tinha tido uma história na ilha. E esse novo dono da ilha queria mudar um pouco a imagem do local. E a partir daí o Billy conheceu uma cota de modelos através de seus gerentes. E ele queria conseguir o maior número possível para promover o festival no Instagram, Twitter e Facebook. Felizmente para eles, a supermodelo Bella Hyde, representada pela IMG Models, manifestou interesse. Então eles pegaram grandes modelos e foram atrás de mais modelos e apresentaram que queriam ir para uma viagem na ilha, onde realizariam fotos e gravações. Reunir todas essas moças foi considerado um golpe de sorte. E então todos embarcaram para as Bahamas para fazer o comercial. Só que nas Bahamas teve mais festas, bebidas e diversão do que qualquer outro trabalho. Os profissionais da agência de marketing que foram para fazer as filmagens ficaram chocados. Apesar de tudo, toda a festança despreocupada gerou muitas imagens visualmente atrativas e absurdamente aproveitáveis. Enquanto o Billy sabia pouco sobre como organizar um show, ele sabia muito sobre angariação de fundos e mídia social. Na verdade, o pontapé inicial do Fyro foi uma das campanhas de mídia social mais chamativas e memoráveis da história recente. E foi isso que colocou o festival no mapa. O vídeo promocional seria apenas o começo, porque numa contagem inacreditável, o Billy conseguiu cerca de 400 influenciadores de mídia social, incluindo modelos, surfistas, DJs e até alguns jogadores de futebol participaram do anúncio inicial. E o maior desembolso, cerca de $250 mil, foi para a modelo estrela de reality show Kendall Jenner, que aliás Billy dizia que amava. Em 12 de dezembro, os influenciadores do Billy, incluindo a Jenner, postaram simultaneamente um misterioso quadrado laranja. Quando alguém clicava nele, começava um vídeo promocional das supermodelos brincando e dançando em uma praia. 2 fins de semana transformadores! Um festival de música imersivo em uma ilha remota e privada em Exumas. O melhor em comida, arte, música e aventura nas fronteiras do impossível. Só para vocês terem uma noção, a Kendall Jenner naquela época tinha 90 milhões de seguidores. Acontece que ela e os demais influenciadores não revelaram que foram pagos para fazer essas postagens. E o vídeo da Kendall chegou a 8 milhões de visualizações no Instagram. Esse foi o início da campanha promocional do Fyro Festival, durante o qual o próprio Billy afirmou que a ilha tinha sido propriedade de Pablo Escobar. Programado para 2 fins de semana. Em abril, em maio de 2017, o evento estava vendendo ingressos diários de $500 a $1.500, pacotes VIP, incluindo passagens aéreas, acomodação em barracas de luxo, e aliás, esse pacote das barracas custava $12 mil, e essas acomodações foram prometidas como cúpulas geodésicas modernas e ecológicas, além de, claro, refeições de chefes famosos.
E tudo isso em um pacote imensurável, com casas privadas, iates exclusivos e chefes particulares. A formação final de atrações foi apresentada com 33 artistas, incluindo a banda Blink-182, e o Quadrado Laranja e o vídeo se tornaram viral. Mulheres jovens e bonitas em uma ilha deserta particular, eu quero ir pra lá. Foi essa a resposta imediata de inúmeras pessoas. E a repercussão desse festival rompeu com qualquer fronteira tradicional de campanha que alguém já tinha visto até então. A partir daí, houveram pessoas que pediram folga pro chefe para poder ir à ilha e festejar, e o chefe disse não. Então a pessoa se demitiu, porque queria ir pro festival. Eu descobri relatos de outras pessoas que chegaram a vender tudo o que tinham para conseguir dinheiro para ir a essa festa exclusiva. Em 48 horas, 95% dos ingressos foram vendidos. Acontece que enquanto as pessoas estavam comprando ingressos desesperadamente, o Billy e a sua equipe não tinham começado sequer um planejamento de como realizariam o evento. E o festival chamou a atenção da indústria da música e da indústria de eventos. Um gerente do ramo ficou chocado, ele disse, uau, que é isso? E ele ficou admirado de como as coisas foram perfeitamente executadas. Vislumbrado com uma das maiores campanhas de mídia social que havia visto, considerando que as mulheres mais bonitas do mundo estavam no vídeo promocional, ele achou tudo aquilo incrível. Mas esse gerente não tinha ideia de quem estava por trás do festival audacioso. Intrigado, ele fez algumas ligações e em pouco tempo ele estava conversando com o Billy, que até sugeriu que ele investisse. E ele achou o Billy um garotão, impetuoso, meio bobo, mas um rapaz visionário. O Billy estava lançando esse aplicativo, que era algo que ele já havia visto antes. E de repente, no meio da conversa deles, o Billy diz, o meu parceiro em tudo isso é o Ja Rule. Foi aí que esse gerente ficou com a cara no chão. Ele até pensou que de repente Kanye West ou Jay-Z estavam nos bastidores. Mas o Ja Rule, que já tinha uma reputação um pouco alarmante, foi o suficiente para ele ter certeza que não iria investir um centavo do seu dinheiro no festival. Mas inicialmente o Billy não teve falta de investidores. A parceira do Billy, a Carola, fez um empréstimo de 4 milhões de dólares e o Billy conseguiu alugar um conjunto de escritórios na Lipperned Street, em Tribeca. Um consultor do centro se lembra da primeira vez que ele entrou naquele lugar. E ele disse, nossa, isso aqui é apenas um espaço enorme de 3 andares, um mezanino, cozinhas e escritórios todos vazios. Sem móveis e apenas com mesas dobráveis. Ninguém estava trabalhando. O Billy e sua turma na sala de reuniões estava se revelando como uma grande fraternidade. E isso fez esse consultor ficar alarmado. Porém, o dono da ilha, assim que viu o nome do Pablo Escobar no marketing, ele expulsou todos. E expulsou na mesma hora, sem nem dar chance para qualquer conversa. E é tentador dizer que nada saiu como planejado, mas isso pressupõe que os planos reais foram feitos. Porque, na verdade, o Billy pensou que poderia terceirizar grande parte da gestão real do festival, inclusive pagando por tudo isso com dinheiro de investidores. Seus sonhos rapidamente encontraram a realidade. Os primeiros materiais promocionais diziam que o festival seria realizado na remota ilha privada de Fire Cay. Só que tal lugar não existia. E as ilhas que o Billy observou como possíveis locais careciam de uma infraestrutura. Finalmente, o governo das Bahamas permitiu que ele assumisse Hawker Point, um empreendimento à beira-mar em construção em Great Exuma, com 37 milhas de extensão, o maior do arquipélago de exumas de ilhas brilhantes, muitas delas de propriedades privadas, de nomes como Johnny Depp, Faith Hill, Ed Murphy e David Copperfield. Great Exuma, no entanto, não era privado nem remoto. Essa nova ilha não era nada parecida com a do trailer promocional. Havia muitos escombros, concretos, infertilidade, e não era como prometido pelas promoções do Fire. Os preparativos do Billy provocaram ceticismo na indústria de concertos. Quando algo novo como isso aparece, as pessoas da indústria acompanham bem de perto. Dan Berkowitz, da Seed, uma empresa de gerenciamento de shows, quando viu o site deles, ele ficou tipo, uau, isso parece uma aventura.
Só que então ele notou que a linguagem do site começou a mudar. Depois, eles iriam levar todo mundo em aviões particulares de Miami em assentos de voos comerciais. As coisas começaram a ficar cada vez mais vagas e ele começou a suspeitar que realmente não parecia que eles poderiam cumprir o que haviam prometido. Mas em um esforço para fazer isso, o Billy e sua equipe entraram em contato com o Citi e uma empresa semelhante, a Diverse Field Productions, com sede em Nova Jersey, cerca de 4 meses antes do festival ser encenado. E eles queriam tudo: serviço de concierge, gerenciamento de festivais, comodidades VIP, e os executivos envolvidos no processo começaram a fazer perguntas. Quais são essas unidades de vilas de luxo que vocês têm? Houve um silêncio estremecedor. E então os executivos se olharam, e a equipe do Billy também, e de repente ele disse: é aí que vocês entram. E então a empresa reagiu: o quê? Nós pensamos que vocês tinham as unidades, ou então que o seu pai, Billy, era um construtor, algo assim. Essas unidades não existem? E quando os produtores do evento fizeram as contas, eles estimaram que o custo para fornecer as vilas temporárias estavam estimadas em 10 milhões de dólares. Pior, preocupados com a capacidade de pagamento de um promotor neófito, os produtores do evento exigiram pagamento integral e as despesas iniciais estimadas em 12 milhões ou mais. E eles estavam todos prontos para avançar. Mas o Billy e sua equipe ficaram tão chocados com os números que eles simplesmente recuaram. E o Billy passou por várias outras empresas que tiveram experiências semelhantes. Uma delas até deu um preço mais modesto, 5 milhões de dólares. E o Billy disse: não, isso no máximo tem que custar 300 mil. E essas empresas foram se chocando porque havia um completo distanciamento da realidade. Eles perceberam que o Billy tinha certeza de que os custos não estavam nem perto do que os especialistas estavam dizendo a eles. E o Billy chegou a ir em empresas ainda mais experientes, cujos profissionais disseram que os custos chegariam a 50 milhões. Além disso, esses consultores repreenderam Billy e sua equipe severamente, dizendo: olha, um evento dessa magnitude precisa começar a ser planejado com 1 ano de antecedência no mínimo. Mas o Billy não ouviu ninguém e seguiu em frente. No final de fevereiro, ele ainda não tinha profissionais para gerenciar o site do festival. Ainda em março, quando ele e sua equipe se mudaram para a Exuma para supervisionar os preparativos, o site do Fire ainda anunciava pacotes de luxo, incluindo o Palácio do Artista de 400 mil dólares, com 4 camas e jantar com um artista exclusivo do festival. Em Rocker Point, o Jay e o Billy podiam ser vistos o tempo todo andando em seus quadriciclos e visitando os trabalhadores locais, que foram contratados para preparar o local. Como o canteiro de obras estava coberto de pedra branca esmagada, a areia era transportada e espalhada, e um trio de cabanas de bar foram construídos. Só que o local em si não tinha praia, então as equipes de McFarland melhoraram uma estrada esburacada em Coco Plum Beach, a 10 quilômetros de distância, onde consertaram um par de cabanas e afundaram os balanços nas ondas. Eles estavam tentando fazer tudo por conta própria. Funcionários testemunharam que literalmente o Billy pegou seu laptop e digitou no Google como alugar um palco. E então ele alugava o palco. Como a venda de ingressos havia sido fortíssima, cerca de 5 mil pessoas eram esperadas em cada um dos 2 fins de semana do festival. E o serviço aéreo Carter foi contratado para transportar muitos deles de Miami. E vários fornecedores, inclusive um fornecedor de serviços médicos, ambos da Filadélfia, também foram contratados. Mas esse fornecedor pensou melhor e desistiu no início de abril. Um produtor de eventos veterano da indústria, Yaron Lavie, foi contratado e começou a trabalhar em 6 de março. E o Lavie trouxe uma equipe e visitou o local. E ele disse: bom, esse local é ótimo, é isolado, pode funcionar. Porém, é lógico que não havia tempo. Então ele pensou que o Billy iria, obviamente, adiar o festival para novembro.
Mas quando ele conversou com ele, o Billy disse não, nós não vamos adiar. E ele ficou chocado. E no início de abril, a equipe do festival finalmente se instalou na ilha, em um conjunto habitacional, em grande parte não construído em Great Exuma, que faz fronteira com o Resort Sandals. E é nessa altura até que o festival estava contratando uma série de produtores experientes, percorrendo-os rapidamente. Com os convidados programados para chegar em 27 de abril, o Billy e sua equipe executiva moravam perto do local em uma vila de resort. E eles andavam de quadriciclo para verificar o progresso. E o Billy percebeu que os trabalhadores bahamenses estavam entusiasmados com o projeto, porque eles esperavam um impulso econômico de longo prazo nas Bahamas. Cerca de 3 semanas antes do evento, Richard Hoban, um DJ do Brooklyn, decidiu visitar o local. Então ele viu uma praia escarpada e um terreno coberto de cascalho, onde seria o palco principal. E então, quando ele retornou para os Estados Unidos, ele avisou algumas pessoas: aquilo ali não vai acontecer. Porém, para a equipe de Lavi, ficou claro que a única maneira de organizar o festival era descartar as vilas e substituí-las pela única coisa que eles poderiam organizar em tão pouco tempo: tendas. Então eles começaram a montar todos os elementos, incluindo as barracas, o interior das barracas, e eles foram montando um orçamento e também um cronograma de produção, só que contratando cada vez mais pessoas para que pudessem cobrir todos os cantos. E imediatamente a equipe começou a perceber a diferença do que eles estavam construindo para o que estava sendo vendido. E o Levi chegou pro Billy e disse: olha, vocês vão arruinar sua marca. Você tem que enviar algum tipo de comunicação para os participantes do show e dizer a eles: olha, o que está acontecendo, o que vai acontecer vai ser um pouquinho diferente. E o Billy disse: não se preocupa não, viu? A gente vai garantir, eu garanto que a comunicação vai chegar adequadamente para essas pessoas. Elas serão avisadas. Cada vez mais homens bahamenses foram contratados para o serviço braçal e eles pegaram muito pesado. Alguns deles saíam às 3 da manhã e retornavam às 7. Os produtores da equipe do Billy estavam trabalhando de 18 a 19 horas por dia para que o festival pudesse acontecer. Acontece que os dias que eles escolheram para o evento coincidia com o resgate da família Exuma. Era um regata de vela, que é o maior evento que acontece anualmente. Basicamente, é mais forte que o feriado de Natal para eles. E então ficou claro que definitivamente o Fair Festival não poderia acontecer. Mas o Billy disse: não liga para isso não, nós vamos conseguir. Porém, dia após dia, os problemas apareciam. E a equipe do Billy lutava desesperadamente para resolver. Um dos integrantes do alto escalão chorava a cada término de reunião com o Billy. E então, numa determinada altura, um detalhe que chocou a todos foi que o Billy comprou $2 milhões em bebidas. Nesse ponto, ele estava falsificando documentos para conseguir investimentos para gerenciar esses gastos. Mary Ann Hole, proprietária do Exuma Ponte Bar, um restaurante local, fazia 500 refeições por dia para os trabalhadores bahamenses e toda a equipe do Billy. E ela ficava perguntando a eles o tempo todo: isso vai ficar pronto a tempo mesmo? E eles diziam: ah, sim, vai ficar sim. Conforme os dias foram se passando, ela conseguiu ver que eles não iriam terminar. E essa mulher e a equipe dela, mais a equipe reforço que ela contratou, também estava trabalhando dia e noite sem parar. Nessa largada da corrida, a equipe do Billy sabia que o desastre estava próximo. E todas as pessoas que pressionavam e questionavam e tocavam em questões que eram absurdas, o Billy demitia ou ameaçava demitir. Surpreendentemente, o Billy encontrou uma grande empresa para investir muito dinheiro no aplicativo Fire, a Comcast Ventures, um braço de capital de risco da gigante do entretenimento da Comcast. E eles concordaram provisoriamente em investir $10,5 milhões no aplicativo, com o potencial de investir mais 25 nos cofres da startup. Porém, o acordo estava condicionado à devida diligência padrão. E havia um problema. O Billy havia avaliado o aplicativo Fire em surpreendentes 90 milhões. E a Comcast queria provas de que isso era verdade. Obviamente, o Billy não conseguiu comprovar sua farsa e o negócio rapidamente se desfez. Porém, o Billy se vangloriou desse investimento à sua equipe e eles nem imaginavam que esse orçamento não iria entrar mais no caixa. Porém, com a Comcast fora de cena, o Billy ficou sem dinheiro. E muitos daqueles que ele havia contratado, incluindo os empreiteiros, carpinteiros, os trabalhadores bahamenses, o restaurante e mais meio mundo,
não haviam sido pagos. E muitas coisas estavam sendo compradas com os cartões de crédito da empresa. Cartões que foram cancelados em algum momento de abril. E com o tempo se esgotando, Billy recorreu a um credor mais prosaico, Ezra Birban, um investidor de Nova York da Expansion Commission. E os termos do empréstimo de 3 milhões era que o Billy deveria pagar $500 mil dentro de 16 dias, além de fazer vários outros pagamentos para aumentar o valor da empresa. Se isso não fosse cumprido, ele deveria encarar uma multa de $900 mil, equivalente a uma taxa de juros anualizada de 120%. Com esse laço no pescoço e com a urgência de pagar o que era inevitável, o Billy decidiu arrumar um dinheiro rápido. E 2 semanas antes do evento inaugural, ele informou aos detentores de ingressos que o evento seria um evento sem dinheiro e sem cartão. Então ele começou a enviar e-mails para os espectadores que aceitaria fundos carregados de pulseiras eletrônicas e que o sugerido era o upload de $300 a $500 por dia para que cada participante pudesse se aventurar nas atividades extras promovidas pelo festival, que não existiam. O pior é que antes do Billy colocar em prática esse plano, ele foi avisado que essas pulseiras não poderiam funcionar por conta da má conexão de Wi-Fi local. Nessa brincadeira toda, $2 milhões dos futuros frequentadores foram arrecadados para essas pulseiras. Para piorar, os termos do contrato de sua empresa exigiam que ele recebesse pelo menos 40% desse dinheiro, o que nunca aconteceu. E mais uma vez alguém chegou para o Billy e falou: olha, Billy, nós temos um problema, o Exuma Regata. Você precisa entender que essa corrida de velas aqui nas Bahamas, ela é muito concorrida. Todos os hotéis, os aluguéis de férias e recursos da ilha são muito grandes, inclusive os hotéis eram reservados com 1 ano de antecedência. Então significa que todos os hotéis, todas as pousadas ao redor estarão lotadas. Se alguém precisar se hospedar nesses hotéis, essas pessoas não terão onde dormir porque elas não vão conseguir. Então por um momento o Billy pensou um pouco e ele disse: tá bom, vamos cancelar. Vamos cancelar. Esses planos, no entanto, foram revogados no último minuto, com a decisão de continuar com o evento, conforme planejado. Um dos organizadores disse ao Billy: quer saber? Vamos fazer isso e nos tornar lentos. A partir daí, necessitando de ainda mais dinheiro, o Billy começou a inventar acomodações extravagantes apenas para ver se as pessoas as comprariam. E algumas o fizeram. E com as despesas aumentando, estrados de cama e cadeiras de praia foram encomendados às pressas, guarda-sóis tiveram que ser transportados em vez de enviados por causa de pagamentos atrasados, ferramentas de produção essenciais, incluindo walkie-talkies, nunca chegaram. E a parte da empresa que cuidava do aplicativo começou a perceber que os cartões de crédito da empresa estavam sendo recusados por compras diárias que estavam sendo realizadas no escritório. E então os funcionários começaram a suspeitar que de repente o Billy poderia estar usando os cartões corporativos que foram emitidos no nome dos funcionários para pagar essas despesas. E o Billy disse: não, imagina, eu não estou usando o cartão no nome de vocês, não se preocupe, isso não estava acontecendo. Mas isso estava acontecendo, ele estava gastando horrores em nome de seus funcionários. E à medida que a data do festival se aproximava, os salários da equipe de produção pagos por transferência eletrônica ou em dinheiro chegavam atrasados, curtos ou então paravam completamente. Na semana do festival, o local permaneceu um pouco mais que um palco, algumas cabanas construídas às pressas e uma enorme pilha de tendas brancas. As tendas que eles estavam usando eram sobras do furacão Matthew. Com cerca de 7 milhões em empréstimos pendentes, a única chance que ele tinha de pagar qualquer um dos seus credores era com os rendimentos dos frequentadores do show. A menos que o Ferry Festival continuasse como programado, Billy McFarland estava condenado. E Christina Gibson, do reality show Summer House do Bravo, reservou um local quando o festival havia sido anunciado em dezembro. E ela basicamente já era uma expert em festivais, ela ia em vários. E quando ela olhou o site, ela falou: olha, isso parece espontâneo, divertido,
Quem quer ir comigo? E ela e sua turma pagaram 885 por pessoa por um alojamento para 8 pessoas. Porém, bandeiras vermelhas começaram a aparecer à medida que a data do início do evento se aproximava. Ela descobriu dias antes da partida que a ilha privada, na verdade, tinha um resort Sandals. Então isso foi um alarme, porque ela falou: como assim tem um resort nas proximidades? E o número de telefone do contato do concierge encarregado de manter todos a par das informações ficou fora de linha alguns dias antes. Na página do Instagram começaram a chover comentários de pessoas perguntando sobre a confirmação do voo, pessoas perguntando mais detalhes, pois elas não sabiam nem onde embarcar, e os comentários desesperados passaram a surgir no Instagram do festival, e esses comentários passaram a ser completamente deletados, até que definitivamente a conta bloqueou qualquer novo comentário que aparecesse. O Billy chegou para um carpinteiro que trabalhava 18 horas por dia e ele disse: e aí, irmão, como é que tá as coisas? E ele olhou e falou: Billy, isso aqui não vai ficar. Os trabalhadores estão trabalhando quando de repente a polícia chega para desligar os aparelhos dos pedreiros. Todos eles se chocam falando: pera, por que vocês estão fazendo isso? E aí a polícia diz: porque o seguro nacional não foi pago. E então parte da equipe é reunida e alguém solta uma bomba. Não haverá acomodações o suficiente. Seja como for, as pessoas que chegarem aqui, uma boa parte delas, não terão onde deitar a cabeça. Sem contar o perigo de caírem dessas rochas à noite. O empreiteiro chega no Billy e fala: por favor, cancele esse evento. Nós não estamos conseguindo terminar as instalações e elas não serão concluídas. A nossa comunicação por rádio também não foi entregue. Acabamos de saber que a conta da alfândega não foi paga. E o Billy diz: continuem trabalhando. As bandas que haviam recebido a promessa de serem pagas com o dobro do valor do mercado não receberam. Como consequência, todas elas cancelaram suas participações no evento. O Blink-182 ainda fez um apelo aos fãs dizendo para não irem ao festival. Mas esse aviso não gera impacto, não repercute e pior, as pessoas nem entendem. Todos estavam trabalhando a noite toda e de repente às 3 horas da manhã começa a chover. E eles dizem: vai ser uma chuva fraca. Mas então a chuva começa a aumentar e começa a ficar grossa, poderosa e abundante. E então um grande trovão assusta todos eles e eles ficam sem luz. Um dos funcionários, empolgado e animado, ainda diz: isso é um ato de Deus, porque o evento será cancelado. Mas o Billy diz: não, o evento não será cancelado. Na manhã de quinta-feira, 27 de abril, diante de pilhas de roupas de cama encharcadas, barracas inacabadas e bares sem estoque, membros da equipe do festival novamente imploram ao Billy para que o evento seja cancelado. E mesmo com a desculpa conveniente do mau tempo, ele diz: chega, eu não vou cancelar o evento. E as pessoas começam a embarcar no aeroporto de Miami. Quando os aviões começaram a chegar, inicialmente eles mandaram os 3 aviões para o resort de outra pessoa. E eles agruparam uma galera ali numa festa lateral que foi distribuída muita bebida. E até esse ponto nenhum dos visitantes imaginava o que de fato estava acontecendo. Exceto que alguns grupos foram separados. Alguns amigos ficaram de um lado enquanto a outra metade ficou de outro. Os próximos aviões foram instruídos a mudar sua rota para transpor os participantes para o restaurante local, o restaurante da Elvis. E ela foi obrigada a enchê-los de bebidas e comida. O Billy e a sua investidora se esconderam em sua sede, conhecida como Casa Azul. E então as pessoas que estão no resort são colocadas em um ônibus escolar amarelo e elas estão felizes, animadas, conversando. E depois de 10, 15 minutos, quando elas passam pela entrada, a realidade aparece. Nas gravações que os participantes estavam realizando, a primeira coisa que você ouve é: ai meu Deus, oh meu Deus, Deus.
Uma garota começou a chorar e ela disse ao motorista: dá meia volta, porque não é aqui, não é isso aqui, é um engano. Mas aquelas barracas não pareciam ser um engano. E eles começam a dizer: ah, meu Deus, não tem cama, cadê as tendas? E eles começam a perceber que aquelas tendas não são engano. E tudo fica ainda mais aterrorizante quando eles olham para as tendas e percebem o logo da FEMA. Matt, o morador de Manhattan, lembra que assim que saiu do ônibus, ele abordou um funcionário do festival e pediu sua tenda VIP. E então o funcionário apenas balançou a cabeça e disse: honestamente, cara, é cada um por si. Shiv Kumar, uma executiva de vendas de 33 anos da Carolina do Norte, desembarcou com um grupo de amigos por volta das 6 da tarde em um voo de Miami para comemorar o aniversário. E ela já estava ouvindo rumores da internet que um ou dois grupos estavam nervosos. E ela até pensou: olha pessoal, parece que o festival está tendo problemas organizacionais. Um amigo que inclusive havia chegado à ilha mais cedo ligou e disse para ela: olha, parece que o festival não está pronto. E então ela e os amigos passaram a ter a sensação de que algo não estava certo. Mas então eles racionalizaram pensando: ah, é a primeira vez que eles estão fazendo isso, deve ter algumas falhas. Porém, do lado de fora do terminal, eles foram recebidos por 2 ou 3 funcionários do Fire. E então eles questionaram: olha, como que nós podemos chegar ao festival? E os funcionários não tinham certeza. E então eles falaram: olha, o ônibus está chegando, fica aí. E então a turma esperou 45 minutos e nenhum ônibus apareceu. Então eles chamaram um táxi, que depois de um caminho tortuoso, os levou até a entrada do festival. E quando eles chegaram, eles se deram conta que eles estavam em um canteiro de obras. Os altos-falantes tocavam músicas altíssimas e mais de uma centena de espectadores estavam circulando enquanto 2 funcionários com laptops velhos tentavam registrá-los. E foi nesse momento que ela se desesperou, principalmente quando ela percebeu que doses de tequila estavam sendo distribuídos entre as pessoas. O que claramente ela percebeu que era uma receita para o desastre, já que ela entendeu que a ideia do festival era deixar todos bêbados para conter a falta de informações. Porém, na fila de registro, na frente da Casa Azul, as coisas estavam até que andando. E por mais incrível que pareça, os 400 registros já haviam sido feitos para que as pessoas fossem se acomodando em suas tendas. Porém, o Billy mandou elevar a música até o último volume e ninguém conseguia ouvir mais nada. E então alguém ia lá, baixava a música e depois o Billy aumentava. Porém, as pessoas que haviam pago muito dinheiro para as acomodações que não existiam estavam furiosas e exigindo explicações. E então o Billy saiu da Casa Azul, subiu em uma mesa e disse: pessoal, vocês que reservaram vilas particulares, me sigam. Pois bem, o Billy alugou 2 milhões de dólares em casas ao redor da ilha. E haviam mapas para chegar a essas casas, que eram especificamente 250. E havia uma caixa com as chaves físicas e também com as chaves dos carros que foram alugados para que essas pessoas pudessem se dirigir até essas acomodações. Porém, a caixa com as chaves desapareceu e ninguém vai conseguir entrar nos carros ou chegar até essas casas. E então o Billy volta para a mesa e todos se aglomeram na frente e ao redor dele. E ele olha para alguém e diz: vá encontrar uma barraca. E então, de repente, todos começam a correr. Era uma corrida imensurável de pessoas correndo para as barracas. E tudo se transformou em um caos inexplicável. A Shiv e seus amigos pegaram 2 barracas. E quando eles entraram, eles perceberam que as camas estavam úmidas. O tapete estava completamente encharcado. Era como um reality show Survivor. E então as pessoas começaram a roubar as roupas de cama que também estavam encharcadas e espalhadas do lado de fora. E pior ainda, os indivíduos estavam ficando cada vez mais bêbados. Muitas pessoas queriam sair dali imediatamente e ir para o Resort Sandals. Mas por conta do evento, todos já estavam esgotados e lotados. Ao anoitecer, um grupo de músicos locais subiu ao palco e tocou por algumas horas. Foi o único ato de se apresentar no evento. Muitas pessoas começaram a se apavorar ainda mais, já que estava escuro e ninguém tinha acesso às bagagens. E tudo passou a cooperar para um desastre macabro. Falta de iluminação,
falta de pessoas para ajudar, falta de serviços médicos, falta de pessoas do evento, falta de sinal de telefone celular, falta de serviço de internet, falta de banheiros portáteis, falta de água corrente e falta de segurança. Esses problemas foram ainda mais agravados porque o festival foi promovido como um evento sem dinheiro, deixando muitos participantes sem dinheiro realmente para a corrida de táxi ou outras despesas. E então inicia-se uma outra corrida para o aeroporto por parte de um volumoso grupo que ainda tinha dinheiro. E conforme as pessoas iam chegando no aeroporto, em um dado momento, elas foram trancadas, sem água e sem comida. E as pessoas começaram a gritar, a berrar, a polícia teve que ser chamada e um homem até desmaiou. E finalmente, horas depois, um avião chega e então esse pessoal entra no avião e o piloto faz a contagem. Porém, há 111 nomes e há 112 pessoas no voo. E então, todos eles são obrigados a descer. Depois de muitas horas, eles voltam para o avião e são obrigados a sair novamente. E é aí que a coisa fica ainda mais feia, porque o governo das Bahamas, diante do desastre que estava acontecendo, emitiu uma ordem que impedia qualquer avião de sair do aeroporto. E para completar ainda mais, impediu também qualquer avião de pousar no aeroporto, fazendo com que milhares de pessoas ficassem presas em Miami sem ainda entender o que estava acontecendo. De repente, em um momento, no meio de toda a loucura, os containers que continham as malas foram abertos. E o responsável simplesmente disse: cada um pode pegar a sua. E então foi um desastre ainda maior. Milhares de pessoas procurando suas malas pretas numa enxurrada de malas pretas. Muitas pessoas foram roubadas e chegaram a perder tudo. No meio da madrugada, o horror só continuava. Muitas pessoas que estavam bêbadas se desesperaram porque elas se perderam dos seus amigos e não sabiam o que fazer ou para onde ir. Nessa noite interminável, quando ficou claro que o festival estava desmoronando, eles foram forçados a lutar para encontrar um caminho de volta ao continente. Então muitas pessoas começaram a narrar suas dificuldades no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é aí que as coisas começam a viralizar novamente para o Ferry Festival. Um rapaz que publicou uma foto de um lanche que havia sido oferecido explodiu na internet e o assunto foi parar rapidamente na televisão. Algumas pessoas que beberam tanto e acabaram desmaiando, dormindo em suas barracas encharcadas, acordaram na manhã seguinte sem saber o que estava acontecendo. E então elas perceberam que nenhum funcionário do Ferry Festival estava lá. Restavam apenas os moradores e os outros frequentadores. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E as pessoas nos Estados Unidos a essa altura já estavam sabendo mais do que eles. Acontece que os homens que trabalharam arduamente de noite debaixo do sol estavam sem receber, e estamos falando de pelo menos 200 homens. Quando todo mundo se deu conta do que estava acontecendo, que um golpe havia sido estabelecido, eles se revoltaram e planejaram fazer a equipe do Billy de refém e haviam decidido inclusive que iriam feri-lo se fosse preciso até serem pagas. Então, quando eles ficaram sabendo, foi um desespero. Um dos envolvidos teve que se esconder, outro teve que pular em um carro em movimento. Foi uma correria muito grande para eles conseguirem se esconderem. E um dos nativos que trabalhou muito também e que fez a ponte para ir contratando todos esses homens, teve que fugir da ilha depois que sua casa foi cercada por inúmeros trabalhadores furiosos. Enquanto as pessoas estavam perdidas, desesperadas, correndo para lá e para cá, a internet estava em chamas. E em uma tempestade de ridicularização, inúmeras pessoas estavam rindo, estavam zombando, fazendo memes, dizendo que inúmeros mimados ricos estavam pirando porque foram forçados a dormir em barracas e comer sanduíches de queijo em vez de sushi. Foram centenas de tweets do tipo: não consigo descobrir o que é Ferry Festival, mas parece que pessoas ricas estão passando mal e eu apoio isso totalmente. Uma outra tweetou dizendo que sempre sonhou em construir armadilhas mortais elaboradas que atraíssem o 1%, mas o Ferry Festival realmente foi e fez isso por ela. Um jornalista afro-americano disse que o que estava acontecendo era um problema de pessoas brancas. Ele ironizou toda a situação, ignorando totalmente o fato que havia muitos afro-americanos na ilha, ignorando o fato que muitos dos que foram para a ilha não eram ricos. Aliás, posteriormente veio à tona que a maioria dos compradores eram pessoas que compraram os pacotes de promoção, avaliados em $500. Pessoas que ganharam dinheiro para ir à ilha como um presente de aniversário, de Natal.
Muitas pessoas que juntaram dinheiro porque queriam se sentir importante fazendo parte de algo que era exclusivo. Então a maioria dessas pessoas não eram ricas e entraram em pânico porque perceberam que estavam presas sem nenhum dinheiro extra, sobrando para acomodações alternativas, comida e água. Mais tarde, o Billy fez o possível para conter os danos, colocando grande parte da culpa na tempestade repentina e prometendo ressuscitar o festival no próximo ano. Já o J. Rule culpou totalmente o Billy, dizendo: "Isso não é minha culpa", e o primeiro processo chegou logo naquele fim de semana, rapidamente seguido por cerca de uma dúzia de outros. Os tabloides de Nova York publicaram atualizações por semanas completas com relatos de uma revolta de funcionários na sede do Fire Media. E então veio a notícia de uma investigação federal e o Billy permaneceu fora de vista desde então. E rapidamente já começou a surgir boatos que sua próxima aparição pública seria algemado. Já o J. Rule disse depois: pelo menos o mundo inteiro agora vai saber do Fire Festival. E ainda pontuou no Twitter dizendo: pessoal, isso vai passar. Depois o Billy ainda desviou a culpa ainda mais, dizendo que o festival sobreviveria e que ele reabriria no próximo ano e que a cobertura da mídia foi sensacionalista. A dona do restaurante teve um prejuízo de $160 mil. Ela usou sua reserva de 60 mil para pagar seus funcionários e os braços extras que trabalharam com ela o mês inteiro. Trabalhadores como Nicholson, um carpinteiro que não foi pago, pai de 3 filhos, ele ficou devendo $5 mil e suas luzes e água foram desligadas porque ele não podia pagar as contas. Várias empresas ficaram aguardando ansiosamente o destino de seus equipamentos, considerando que o governo das Bahamas ficou mantendo os equipamentos refém por conta dos $330 mil em taxas alfandegárias que o Billy não pagou. Pelo que eu sei, algumas empresas nunca conseguiram recuperar seu material. Em 1º de maio de 2017, o Billy e o J. Rule foram processados em 100 milhões em uma ação coletiva em relação ao Fire Festival. Além da ação coletiva movida em maio de 2017, foram ajuizadas 6 ações federais e 4 ações individuais em relação a todo um esquema. O Billy foi preso por agentes federais em 30 de junho de 2017, acusado de fraude eletrônica em relação ao Fire e ao Fire Festival, e ele foi libertado sob fiança de $300 mil em 1º de julho. Aí, enquanto ele estava sob fiança, ele usou a lista de e-mail dos participantes do festival e começou a vender ingressos fraudulentos para eventos como Met Gala, Burning Man, Coachella e Victoria's Secret. Nessa façanha, ele conseguiu mais de $100 mil. Aí também veio à tona que ele fez dívidas usando o cartão corporativo dos seus funcionários, que foram processados pela American Express. E aí, em 11 de outubro de 2018, o Billy foi condenado a 6 anos de prisão federal. Muitos especialistas procuraram um precedente e eles chegaram à conclusão que não há precedentes para uma situação como essa. Nunca houve algo assim, nem antes nem depois, onde pessoas ficaram presas em uma ilha por conta de um festival fracassado. Muitos consideraram também que foi um grande milagre ninguém ter se ferido fatalmente nesse evento. Algum tempo depois, a Marianne Hole, a proprietária do restaurante, arrecadou mais de $200 mil que ela e seu marido receberam por doações quando eles abriram uma página no GoFundMe, e eles doaram mais da metade para os necessitados. E ela inclusive disse que o dinheiro já acabou, que muitas pessoas até acham que ela ainda tem dinheiro, mas que todo o dinheiro já foi completamente usado. Na última parte dessa história, no desfecho, eu vou fazer uma análise comentando sobre toda a participação em relação ao festival, a personalidade do Billy, a repercussão da mídia. E aí é agora que nós vamos entrar diretamente na Ana. Porque para você que não sabia, há uma pequena conexão entre eles, e é a partir desse ponto que eu vou começar a história dela. Em 2013, a Ana conhecia algumas pessoas da equipe do Billy, foi até seus conhecidos e pediu se poderia ficar apenas alguns dias na sede da empresa, e eles então permitiram. Só que os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses e ela não queria ir embora. O mais chocante é que ela tinha bolsas e roupas caras por todo lado, saía e ia às festas deles, mas não queria sair da casa. Depois de 4 meses, a equipe tentou tirá-la de inúmeras formas, mas a Ana não arredava o pé. E então, no ato de desespero, a empresa acabou se mudando para um sobrado, porque essa foi a única maneira de tirá-la de lá. A próxima vez que nós ouvimos falar sobre ela é no ano de 2014, em maio mais precisamente. L.E.D. havia sido contratada para ser DJ no Hotel Surf Lodge, em Montauk.
uma cidade festeira dos Hamptons. E no início da tarde, o diretor cultural e marqueteiro Tom Selleher bateu na porta do quarto dela e estava com uma garota que estava extremamente vestida para a praia. E o Tom apresentou essa garota como Anna e perguntou se ela poderia passar a noite com eles. E o pensamento dela e das outras pessoas foi imediatamente não, porque eles já eram 3 no quarto dividindo 2 camas. Além disso, a Anna não parecia muito amigável. E durante toda a interação, ela ficou lá com uma expressão vazia e não disse uma única palavra, nem mesmo um simples olá. E aí foi quando uma das amigas dela comentou sobre o quão bonito era o vestido que a Anna estava usando. E então foi quando ela falou só a única palavra, Balenciaga, que era o desenhista. Pelo resto do dia, a resposta dela se tornou piada interna para Ellie e para os outros. Ellie e os amigos se olhavam com muita seriedade e anunciavam as marcas de tudo o que eles viam pela frente. Então, quando eles estavam bebendo, eles olharam para aquela garrafa e disseram Corona. E foi assim, rindo muito o tempo todo. Mais tarde, o Tom me contou que tinha ouvido sobre a Anna, que ela era uma herdeira extremamente rica do exterior, que havia trabalhado na revista de moda Purple em Paris. Mas agora ela morava em Nova York e não conhecia ninguém. E ele disse, a Anna precisa de amigos. Ela estava de fato vestindo uma roupa muito chique, tinha um sotaque europeu incomum. Só que, no entanto, eles não estavam particularmente interessados nesses detalhes e seguiram em frente. Só que mais tarde naquela noite, a Ellie se sentiu mal por não ter oferecido um lugar para a Anna dormir. Então ela pensou, seja qual for a história dessa moça, ela não era daqui e não conhecia ninguém. E isso é algo com o qual eu posso me identificar, considerando que ela saiu do Brasil para Nova York. Então ela foi até o encontro da Anna para pedir desculpas e sugeriu que ela comprasse um colchão inflável na recepção para levar para o quarto. Porém, a Anna não retornou naquela noite. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, a Ellie saiu correndo para tomar um café e ela ficou chocada ao ver a Anna dormindo em um dos carros do estacionamento. Ela disse que a Anna parecia uma boneca deitada com o mesmo vestido rosa de grife e o rosto corado pelo calor do sol implacável, e era um dia excepcionalmente quente de maio. E para ela a cena parecia que estava saindo de um filme de terror, onde a menina bonita perde a vida no final. E quando ela se aproximou do carro para ter certeza de que a Anna estava respirando, ela ficou um pouco assustada. E foi nesse momento que ocorreu a ela que essa história de herdeira estava estranha. Ela não poderia conseguir um quarto em um dos hotéis ao redor dos Hamptons? Ou então ela não poderia chamar um serviço de carro para levá-la de volta à cidade? Foi isso que ela pensou. E nos meses seguintes, ela continuou vendo Anna em eventos e festas em que discotecava ou participava. E a Anna aparecia em todos os lugares. E a Anna também tirou muitas fotos com ela, principalmente ao redor da cabine do DJ. E uma grande parte do trabalho da Ellie era socializar e conversar com as pessoas. E então ela percebeu que a Anna usava um truque muito comum. Ela costumava esperar que um fotógrafo aparecesse e depois então ela ia pro lado da Ellie. Então ficou evidente que a Anna estava tentando entrar na cena de Manhattan. E foi numa dessas ocasiões que a Anna pediu o número de telefone dela. E então, a primeira vez que ela ouviu Anna diretamente foi quando Anna enviou uma mensagem convidando-a para um jantar no Standard Hotel no East Village, que era onde a Anna estava hospedada. E nessa época ficava apenas alguns quarteirões de onde a Ellie morava. E apesar das vibrações estranhas que ela sentiu na Anna, ela decidiu ir, pensando que a Anna era alguém, uma pessoa nova que estava apenas querendo fazer amigos. E ela disse, vou dar uma chance para essa garota. Mas foi uma noite estranha. Quando ela chegou, a Anna estava sentada sozinha no bar, e à medida que as pessoas começaram a aparecer lentamente, parecia que a Anna mal conhecia essas pessoas. Era como se fosse a segunda vez que ela estava encontrando todos eles. E de repente toda essa galera ficou sentada em silêncio, olhando para os seus próprios telefones. Quando finalmente a Anna e a Ellie foram para uma mesa juntas, a Anna olhou para ela e disse, você pode pagar pela minha bebida? É que eu deixei a minha carteira lá em cima. E depois disso, a conversa ficou muito difícil, porque a Anna estava o tempo todo olhando para a tela do celular. E depois ela questionou o número risório de seguidores que a Ellie tinha no Instagram. E foi nesse momento que a Ellie começou a pensar em desculpas para ir embora dali. Só que antes dela sair, a Anna mencionou que estava procurando alugar um apartamento de 6 quartos na cobertura do West Side,
por 12 mil dólares por mês. Aí a Ellie disse, 6 quartos? Isso é um pouco demais, não é? E então a Ana disse, não realmente. Ela não viu a Ana por semanas depois disso. Posteriormente, elas se encontraram em uma festa pós-premiação e por acaso elas estavam vestindo uma roupa muito parecida. Uma saia preta comprida com uma jaqueta de couro pequena. E o fotógrafo do evento achou engraçado e pediu para que elas tirassem uma foto juntas. A Ellie não ficou muito entusiasmada, mas ela se deixou ser fotografada. Ela percebeu que a Ana parecia ser autoritária e mesquinha, principalmente com as pessoas que trabalhavam em funções mais simples por onde ela passava. Um tempo depois, no Paris Fashion Week, em 2014, a Ellie estava tocando no after party de um dos desfiles. E então ela recebeu uma mensagem da Ana dizendo que também estava na cidade. E a Ellie estava acompanhada de seu namorado e então a Ana disse, olha, vem pro meu hotel e depois a gente vai tomar uma bebida, porque agora eu estou fazendo uma festa própria. Aí a Ellie até achou um pouco estranho e ela disse pro seu namorado, olha, isso aí vai ser um pouco assim, meio estranho. Mas como eles tinham um tempo sobrando, eles falaram por que não? E quando eles chegaram ao hotel do Louvre, eles encontraram a Ana sentada com cerca de 6 outras pessoas em uma sala quase vazia. E todos eles estavam bebendo em garrafas que pareciam ser caríssimas. E novamente a experiência se repetiu. Ela percebeu que o grupo de pessoas não parecia ter nada em comum, porque não havia conversa, nem música, apenas sorrisos forçados e interações constrangedoras. A Ellie e o namorado pediram as próprias bebidas no bar, só que o clima ficou ainda mais desconfortável do que eles estavam prevendo. E o silêncio era tão insuportável que eles saíram antes mesmo de terminar as bebidas. E então, no dia seguinte, bem cedo, ela recebeu um telefonema da Ana. E ela achou estranho, porque ela nunca tinha recebido um telefonema da Ana antes. E provavelmente foi por isso que ela atendeu. E ela não conseguia entender a Ana no começo, porque ela estava chorando. E a Ana disse, olha, o meu cartão de crédito não está funcionando. E eu estava tentando fazer o check-out do hotel e os funcionários estão sendo extremamente malvados comigo. E eu estou tendo dificuldade para contatar o meu pai por causa da diferença de fuso horário, mas as coisas vão se resolver em breve. Aí a Ellie, E então a Ana diz, você pode levar o seu cartão para mim? Eu te pago assim que voltarmos da cidade. E então a Ellie perguntou, quanto? Quanto você tá devendo pro hotel?